Várias cidades aqui do sul foram colonizadas por italianos. Criciúma, por exemplo, fundada há 141 anos, recebeu aproximadamente 22 famílias vindas das regiões de Veneza e Treviso, na Itália. E você sabia que todo descendente da Itália, mesmo tendo nascido no Brasil, também pode ser considerado italiano? Sim, para isso é necessário apenas realizar o processo de reconhecimento da cidadania. E para entender melhor como funciona o processo, nós estamos conectados com a Juliane Halpe, que é sócia proprietária do escritório de assessoria, né? E ela está aqui conosco. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde, Gi. Bom, é um assunto que chama muita atenção, muitas pessoas têm dúvida, então a gente reservou um espaço bem bacana para falar sobre isso. Nós temos muitos descendentes aqui da nossa região e a Itália, ela reconhece todos como italianos? Reconhece todos os italianos que transmitem a cidadania italiana por sangue através de documentos. Uhum. E esse processo, né? Como é que saber se eu tenho direito ou não à cidadania italiana? É dupla cidadania e cidadania italiana é a mesma coisa, né? Sim, é dupla cidadania, cidadania italiana é a mesma coisa. Então, como é que a gente faz, então, para saber se a gente tem esse direito? Acho muito importante a gente destacar isso. Na verdade, a gente monta uma árvore genealógica, né? A história da pessoa que descende do italiano. Ou seja, a gente acha o italiano dele e vem chegando até a pessoa que tem essa linhagem no sangue. Uhum. Tem que ir para a Itália para conseguir tudo isso? Como é que é o processo explicadinho, Ju? Então, basicamente tem 3 modelos para você fazer a cidadania italiana. O administrativo, que você vai à Itália. O judicial, que você não precisa ir à Itália, e o consular, que também você fica no Brasil e é um pouquinho mais longo. Uhum. Qual é o mais comum? O administrativo. O administrativo? Então explica passo a passo do administrativo. Beleza. Vou resumir para ser um pouco mais prática. A gente vai montar uma parte burocrática, que é a linhagem, a árvore genealógica, a documentação, achar a certidão do italiano na Itália de batismo, ou registro civil, que a gente chama, comune. Essa pasta você leva para a Itália e você tem que residir no período de 90 a 180 dias na Itália, porque tem que reconhecer que você está morando nesse território na Itália. Uhum. E o outro... tá, sim, pode continuar. E daí depois dessa comprovação que tá morando na Itália? Aí você é chamado na comune e é reconhecido como um cidadão italiano, ou seja, transcreve uma certidão de nascimento pro italiano, onde você vira ítalo brasileiro. Tá. E esse outro que você falou que é judicial? O judicial, você monta essa parte burocrática de novo, você tem que entrar na fila do consulado. E com esse protocolo, esse requerimento da fila do consulado, você entra no Tribunal de Roma, porém você não precisa ir para lá. Você contrata um advogado para te representar no Tribunal de Roma. E o terceiro processo, como é que é? O terceiro é via consular. Você se inscreve no cônsul do estado que você mora, espera numa determinada fila ser chamado. Aí você é chamado, apresenta a documentação e depois que você levar a documentação, ainda você espera mais um tempo para um reconhecimento. Lá se vai 10, 12 anos. Eu ia dizer, né, quanto tempo demora, mas depende desses... São 3 processos diferentes, 3 burocracias diferentes. O mais demorado seria esse? Sim, o via consular. Uhum. E os outros? Demora quanto tempo? O judicial, em média, contra a fila, é 2 anos. 2 anos, tá. E o administrativo, que geralmente, antes dessa pandemia toda acontecer, é de 90 a 180 dias, né? Ou seja, 3 a 6 meses para ser realizado. Ah, sim, esse é mais rápido. E qual é a desvantagem desse, que seria o mais rápido? A desvantagem? Tem alguma desvantagem? Desvantagem, eu acredito que não. Por conta da pandemia, ele se tornou complicado, porque o cidadão brasileiro ele não está entrando na União Europeia, né? Aí teria isso nesse caso atual, nesse quadro atual. Nesse quadro atual. Você tem notado que as pessoas têm procurado mais, menos? Enfim, qual a sua avaliação com relação a esses pedidos de cidadania italiana? O pessoal tem pedido muito o judicial.
sabe? Porque um meio assim de amanhã não sabe se a pandemia vai, se a pandemia vem, se fica, se termina. Então o judicial hoje é o que a gente tem tido muita procura, na verdade. Uhum. É porque a gente vê que tem certos períodos, né, em que a gente não é modinho o termo, mas as pessoas, vamos tudo fazer, você vê uma onda, assim, né? E agora, na pandemia, era justamente isso que eu queria perguntar, né? Eu acho que o pessoal deu uma acomodada, o ano passado deve ter dado uma acomodada geral aqui na nossa região. Deu uma parada o administrativo, sabe, Gi? Mas o judicial não. Ele deu uma crescida, assim, de uns 80% em vista do que era antigamente. Qual é a vantagem de ter uma dupla cidadania? Você pode, por exemplo, na União Europeia viajar sem visto, chegar lá. Nos Estados Unidos também, como é que funciona essa questão de ter cidadania italiana? Então, as vantagens que eu sempre digo para os nossos clientes é o seguinte: você vai ter um dos terceiros maiores passaportes do mundo, que é o vermelho. Você vai entrar pela porta da frente pela União Europeia, certo? E em relação aos Estados Unidos, a parte burocrática de você entrar tendo um passaporte vermelho é 80% mais fácil, né? Uhum. Tá certo. Então, o pessoal tem algum site oficial que as pessoas podem procurar mais informações? Eu posso passar o link da nossa assessoria, que é a assessoria Minato Costa, né? E esperava o pessoal fazendo essas perguntas, a gente vai estar aqui disponível para responder todas. Tá bom, querida, agradecemos, viu? Deu certo a nossa entrevista. Legal! Tá certo, volte sempre, né? E a gente deseja sucesso a todos aí que almejam esse objetivo, tá bom? Um beijo no coração. Beijo, obrigada, Gi. Valeu, gente.